Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Programador Web. Hoje na videoaula nós vamos ver sobre CSS, Cascading Style Sheet, né? Folhas de estilo em cascata, tá bom? Vamos passar o slide aqui para ver o que a gente vai trabalhar então no CSS. Bom, por definição, CSS é a sigla para o termo em inglês Cascading Style Sheet, que, traduzindo para o português, já falei, né, folha de estilo em cascata. As folhas de estilo em cascata, CSS, fornecem uma forma flexível de adicionar estilo às páginas do seu site ou sistema. Esse conjunto de regras de formatação controla a aparência das suas páginas, ou seja, o layout, e permite definir as fontes, cores, layout e outros recursos de apresentação. Bom, então o que a gente tem aqui é que essas folhas de estilo, elas servem para estilizar os nossos elementos nos navegadores web. Seja ele um link, seja ele um input text, né? Seja ele um text área, seja qualquer elemento de formulário, seja qualquer texto, seja qualquer imagem, né? Então todos os elementos que estão presentes na linguagem de marcação HTML podem ser formatados pelo CSS, pelo código CSS. Bom, mais adiante aqui, não reparem na gatinha ali atrás, nós temos a maneira de inserir esses códigos CSS para nós nos nossos códigos, né? Então deixa eu selecionar a nossa canetinha aqui. Vejam só, aqui eu inicio a declaração normal de um documento HTML, né? Coloco o título, coloco uma tag de meta e a primeira forma, né, que a gente tem de inserir um código CSS na página é abrindo a tag style, né? Aqui, ó. Abrindo essa tag style, né? E informando o tipo, que é o tipo CSS, né? Ou seja, essa tag estilo, o tipo dela é um texto CSS. Então essa forma aqui, esse modelo de texto, ele está indicando que vai fazer a formatação do layout da nossa página, né? Aqui, como de costume, a gente tem o fechamento dessa tag style, né? Coloquei isso aqui propositalmente para vocês, né? Para vocês verem que é importante a gente fazer a documentação da nossa codificação, seja ela no CSS, seja ela no HTML, nas linguagens de programação. Bom, a parte aqui do comentário, então, a gente inicia com barra asterístico e fecha com asterístico barra, tá bom? Essa é a nossa sintaxe de comentários no código CSS, ok? Então, olha só, percebam que logo depois da tag head, né, do fechamento do head, eu chamo a tag style, né? Style, e coloco dentro dessa tag style o meu código CSS. Bom, a gente vai ver mais um pouquinho adiante, mas eu coloquei esse pequeno exemplo aqui, ó, para vocês verem que eu estou estilizando o corpo do meu documento. Ou seja, vocês lembram lá que tem a tag body, né? Que significa o corpo do documento. Então, o que eu estou informando aqui para o meu CSS estilizar o meu corpo, né, da página? Eu estou dizendo apenas que eu quero o background color dele da cor cinza, tá bom? Essa é a única informação que eu tenho aqui, né? Nessa questão de estilização dessa página em específico, né? Se tivesse mais customizações, elas viriam logo aqui abaixo, né?
Então é o seguinte, primeira coisa, a gente coloca um elemento HTML aqui, né? Poderia ter um elemento input, poderia ter um elemento de parágrafo, né? Que é o P, poderia ter um link, né? Estilização de links, e aí a gente colocaria aqui embaixo. Bom, inicialmente então a gente declara esse elemento, abre a chave aqui e fecha a chave aqui. E tudo que tiver dentro dessa chave vai impactar no meu estilo do site, né? Vai customizar alguma coisa no meu site ou na minha página. A questão é o seguinte, dentro então aqui, cada linha, né? Eu fiz a indentação aqui do código, né? E aqui a primeira propriedade que eu defino, né? É dividida por 2 pontos, né? Primeiro eu coloco a propriedade, depois eu coloco o valor da propriedade. E para finalizar o comando, eu coloco o ponto e vírgula, tá bom? Não podemos esquecer desse carinha aqui, né? O ponto e vírgula ele é muito importante para fazer a divisão dos comandos. Dessa forma, se eu quisesse colocar, por exemplo, que a cor do texto seria azul, né, no corpo da minha página, eu quebraria essa linha aqui e colocaria o parâmetro color, tá bom? Color, 2 pontos, e a cor que eu quisesse colocar o texto do do corpo da minha página, ok? Bom, inicialmente essa é a primeira forma de chamada de código CSS nas nossas páginas, tá? Logo mais adiante, a gente tem o seguinte, a gente tem um código também com CSS, né? Mas chamando o CSS de uma outra forma. Que forma é essa? Percebam que aqui, ó, dentro da tag head, que é a tag de cabeçalho, eu tenho uma outra tag que se chama link, tá bom? E essa tag link, eu tenho alguns parâmetros nela, né? Eu tenho o parâmetro aqui, o rel, que vai informar que é um style sheet, né? Do tipo texto barra CSS, e o href que vai fazer a linkagem desse documento para mim, né? Então eu coloco a propriedade href aqui, coloco o sinalzinho de igual para indicar qual que é o caminho que eu vou buscar esse arquivo, né? E aí aqui vocês percebam que nas outras aulas eu disse o seguinte, ou eu posso chamar o meu arquivo com extensão .css no código aqui, mas para deixar mais organizado, eu criei uma pastinha, né, de nome CSS para jogar as minhas folhas de estilo lá dentro, né? Então, o que é interessante a gente perceber é o seguinte. Primeiro eu vou falar para vocês o seguinte. Dentro desse arquivo principal .css, eu poderia ter uma customização conforme o slide anterior. Qual customização que é essa? Já está um pouquinho sujo aqui, né, para vocês verem, mas olha só, a customização que inicia na linha 12, né? É uma tag body, né, abre e fecha chaves com o parâmetro background color, 2 pontos, e a definição da cor lá dentro desse arquivo CSS, tá bom? Então, esse arquivo, ele poderia muito bem conter essa informação de fundo, de cor de fundo da minha página. Qual que é a vantagem principal de fazer essa linkagem aqui, conforme a gente vai vendo, né, mostrando para vocês aqui, com relação àquela outra forma que foi visualizada antes. A vantagem é que você deixa o código da sua página mais limpo, né? E você pode usar esse código principal.css em várias outras páginas do seu site. Percebem a diferença? Então eu tenho um documento que se chama, neste caso específico, principal.css,
e eu vou poder usar esse principal ponto CSS em várias outras páginas, bastando então fazer a importação através da tag link, tá bom? Percebam também que a tag link ela só abre, né? Ela é uma tag única, como eu prefiro chamar, né? Como eu prefiro dizer. Aqui no finalzinho a gente não tem o fecha link, né? Não temos. Então vejam, nessas e outras a gente percebe que a economia de códigos, né? Não dá para a gente ficar pensando em copiar código CSS, customizar na mão, né, em toda página, né? Por mais que seja uma ação, entre aspas, rápida, né? Dar um Ctrl+C, um Ctrl+V ali em cada página do seu site ou do seu sistema, isso não é adequado, não é a forma certa. Por isso que por isso que o nome das folhas de estilo em cascata, ou seja, Cascading Style Sheet, né? Tem esse nome de propósito, né? Cascata. Por quê? Vocês já viram falar naquele ditado popular efeito em cascata? Né? Não é bem um ditado popular, mas sim uma fala que funciona. Significa que uma coisa iniciada, uma vez iniciada, ela tem uma reação em cadeia. Então ela vai fazendo provocando esses efeitos, né, repercutindo esses efeitos, nesse caso específico, em várias das nossas páginas. Né? Então eu posso ter um arquivo CSS que vai estilizar todas as minhas páginas, né? Bastando então eu fazer a importação pela tag link, tá bom? Espero que tenha ficado claro essa questão de importação de código CSS e utilização. Próximo slide aqui a gente tem o seguinte, definição de cores, né? Eu coloquei aqui do lado direito para vocês verem uma tabelinha que a gente pode encontrar na internet, né? Obviamente tem inúmeras outras cores, né? Em tons de vermelho, amarelo, verde. E eu peguei essa aqui de exemplo. Para mostrar para vocês a seguinte questão. Ou a gente pode estilizar através do nome da cor, né, em inglês, ou a gente pode estilizar o código pelo código hexadecimal, né, ou a gente pode codificar pelo código RGB Color, tá? Percebam que aqui, ó, no nome da cor, a gente tem um nome em inglês específico da cor, né? Já no código decimal, a gente coloca um cerquilha, né? Um símbolo cerquilha, seguido de 6 caracteres, né? Entre eles números e letras, tá bom? Já no padrão RGB Color, a gente tem a definição em números, a definição numérica em números, 3 casas aqui de definição de números. Paulo, mas então assim, se eu definir que vou usar o parâmetro RGB Color, eu posso colocar, por exemplo, aqui 106,106,106? Pode, pode. Aí você vai testar as cores, né, que mais te agradam e aí você vai fazer a utilização no código. Bom, aqui do lado esquerdo eu tenho coloquei algumas tags, né? Por exemplo, essa tag body, como a gente viu no exemplo anterior, e eu defini aqui a cor dela em hexadecimal, tá? O fundo dela, né? Background color em decimal. Então percebam que a sintaxe coloca o parâmetro, né? Dois pontos aqui. Depois dá um espacinho, né? Lógico, e coloca o cerquilha mais os 6 dígitos hexadecimais, né? E depois, como final de instrução, como eu expliquei lá atrás, a gente coloca um ponto e vírgula, ok? Então, o efeito dessas 3 linhas de código aqui era definir a minha cor de fundo da página para essa cor hexadecimal aqui, né? Que seria, no caso,
essa cor meio roxa aqui, né? Se vocês podem perceber, agora eu já apaguei, mas é o mesmo código aqui, ó, 6A5ACD, ok? Próximo exemplo, a definição de cor de fundo do elemento P. Qual que é o elemento P? HTML é o parágrafo, tá bom? Então aqui eu estou dizendo que os meus parágrafos terão o background color dark green, ou seja, um verde escuro, né? Notem o seguinte, pessoal, a cor ela pode estar com o nome em inglês, né? Vocês podem acessar uma tabelinha dessa aqui, descobrirem as cores, mas vejam só, nessa tabela está indicando que algumas letras eles colocaram como maiúsculo, tá? No CSS não temos, não pode utilizar letras maiúsculas para definição de cor, né? Pelo menos nessa parte aqui do valor do parâmetro, né? Então percebam que eu coloquei o D minúsculo e o G também minúsculo. Aí a gente encontra o efeito desejado. E por último, né? Eu coloco aqui o elemento A, né? Se vocês bem lembram, é um elemento de link, né? Então isso significa que o meu link eu defino a cor dele, né? Porque o color, o parâmetro color, ele define a cor do texto, né? Ele define a cor do texto. Coloquei 2 pontos e RGB, entre parênteses, o código da cor que eu quero, né? Separados por vírgula, tá bom? Então, não sei exatamente qual cor que é essa, mas por definição de cores seria isso aqui. E o bacana, pessoal, é o seguinte, é que o CSS, a codificação CSS, ela é muito intuitiva. Ela é muito intuitiva. Por exemplo, o que faria essa font size aqui, por exemplo? Ela definiria o tamanho da fonte, né? Porque size em inglês é tamanho, tá bom? E aqui eu coloquei 20 pontos, tá? E isso aqui também pode ser definido em pixels. E aqui mais embaixo eu coloquei font weight, né? Que seria peso da fonte, né? E coloquei bold, porque o bold ele significa no CSS que é negrito, né? Ou seja, eu tenho a opção de negritar a fonte tanto lá no HTML com as tags B/B ou strong/strong, né? E o texto ali no meio dessas duas tags, né? Abre e fecha tag. E aí lá no HTML eu definiria que a fonte, né? A minha fonte seria negrito. Já no CSS eu coloco font weight, né? E defino como bold, tá bom? Para definir que a minha fonte é negritada. Vamos lá para parte bem importante da questão do CSS aqui para nós. Bom, como estilizar os nossos elementos em CSS então? A gente tem 4 grandes opções. A opção A, através de marcadores / elementos HTML. Isso significa que eu posso definir, por exemplo, né, isso aqui seria um marcador. Qual marcador que é esse? É o corpo da página. Aqui eu tenho outro marcador lá no código HTML, que é o marcador de parágrafo, né, que é o P fecha P, ou P/P, né? E tudo que está ali dentro seria um parágrafo. Então percebam, eu estou declarando diretamente no CSS um elemento HTML e estou dizendo qual estilo que eu quero aplicar neles, tá bom? Vamos voltar lá para o slide. Então percebam, já falei disso aqui um pouquinho, né? Expliquei as duas formas de utilização do CSS e agora a gente vai partir para outras formas.
Então, olha só, através de marcadores / elementos HTML, né? Basta a gente inserir esses elementos tanto no arquivo CSS, que a gente vai chamar ele nas páginas, quanto na própria página. Na própria página não é legal de ficar usando CSS, porque você vai ter um acúmulo de código desnecessário, né? Então, tudo que você quiser fazer com CSS, cria lá uma pastinha de nome CSS e coloca seus arquivos com extensão .css, né? E lá você define as regras de estilo para a sua página ou para seu site, enfim. Então, olha só, nós podemos fazer a definição desses elementos na própria página ou em um arquivo CSS importado. Isso tem que ficar claro, né? Podemos fazer também através do elemento classe, tá? Que na verdade eu coloquei aqui, está escrito em português, mas lá no HTML esse seria o seguinte: ele seria dentro de um input, ele seria um elemento assim, ó, class, tá? Seria um elemento assim. Ou seja, elemento não, né? Um parâmetro. Porque eu poderia ter assim, por exemplo, uma tag P, e dentro dessa abertura de tag P, né, eu dou um espaço lá e coloco class. Class igual, entre aspas, e aí eu coloco o nome da minha classe, né? E como que eu declaro essa classe no CSS? Eu colocaria lá um pontinho, né? Um pontinho, e escreveria o nome da classe. Por exemplo, classe parágrafo, né? Parágrafo. Nossa, muito difícil escrever assim, parágrafo, né? E aí aqui eu abriria a chave, né? E aqui eu fecharia a chave. E as minhas customizações de CSS estariam aqui dentro, né? Então vejam só, a gente inicia uma classe por um ponto, tá? Um ponto. Bom, essa seria uma classe, né? É a definição de classe dentro do CSS. Então basta a gente colocar lá, por exemplo, dentro de uma tag input, qual classe que eu quero utilizar, né? Entre aspas, a classe, por exemplo, a classe parágrafo, né? Detalhe, pessoal, classe, esse pontinho aqui dentro da classe, ele serve só para definir que é uma classe. Lá nas tags HTML, quando a gente fosse chamar qual classe a gente quer, a gente colocaria apenas a palavra parágrafo, tá? Sem esse ponto aqui. Porque se eu colocar o ponto, eu estou dizendo que eu quero uma classe de nome ponto parágrafo, né? Mas a minha classe, na verdade, chama só parágrafo, então não faz sentido. Bom, eu tenho também a opção através dos IDs, tá? Que também é um valor similar à classe, né? Ou class, né? E a gente coloca apenas lá nos elementos HTML o ID, né? E dentro desse ID eu coloco o nome dele, ok? E como que eu declaro um ID lá no meu arquivo CSS, por exemplo? Fora, né, no arquivo importado ou mesmo na própria página. Basta eu colocar o símbolo de cerquilha, tá bom? Então, vejam só, se eu quisesse um ID para os parágrafos da minha página, bastaria eu criar aqui, por exemplo, o ID parágrafo 2. Por exemplo, né? Isso aqui é só um exemplo. Abro chave, fecho chave e as minhas customizações em CSS aqui dentro, né? Então vejam só, para indicar que eu quero usar um class, né, parágrafo, eu coloco um pontinho lá no CSS
E para falar que eu quero usar um ID, eu coloco aqui uma cerquilha, né? Da mesma forma, aqui dentro, né, eu colocaria apenas parágrafo 2, que é o meu ID, tá bom? Não colocaria o cerquilha aqui, ok? E uma questão final aqui, né? A gente já viu a letra A, né? Que a gente insere através dos próprios marcadores, né? No CSS. A gente viu que dá para inserir apenas uma classe e chamar essa classe nos nossos elementos. A gente viu a similaridade dos IDs, né? Que basta a gente chamar o ID no nosso elemento HTML. Para vocês entenderem, ó, seria a sintaxe mais ou menos assim, ó, input, tá? Input. Aí tá lá, input, type, text e tal, né, para chamar um campinho de texto. E aí eu colocaria o ID igual, entre aspas, o nome do ID que eu quero, né, o ID específico que eu quero. E aqui a gente fecharia a tag input, ok? Da mesma forma, a class, né, o parâmetro class, tá bom? E a última opção, que é a letra D, a gente faria a declaração do código CSS diretamente nas tags que eu quero, colocando apenas o parâmetro style, tá bom? Então, olha só, é como se eu colocasse todo um código CSS, por exemplo, vamos aqui para um slide que está mais limpo, não tem nenhum mais limpo. Por exemplo, eu poderia ir lá na minha tag P, né? E falar assim, olha, a minha tag P eu quero ter um parâmetro do tipo style, né? E aí ele já entende que é do tipo CSS. E aí a gente coloca assim, olha, o background color dele eu quero que seja azul. Percebe? Então, olha só, vamos voltar lá para ver se eu consigo explicar para vocês aqui. É muito difícil mexer só com o mouse, mas, por exemplo, eu teria aqui uma tag input, tá? Input, type, eu vou colocar o text, né, entre aspas aqui, text, indicando que eu quero um campo de texto, né, e aqui eu colocaria o que? A tag, o valor, né, o parâmetro style, tá? Style, ok? Igual, e aqui dentro do style eu definiria uma regra CSS, tá bom, pessoal? Por exemplo, eu poderia colocar aqui background color, dois pontos, né? E a cor dele, seja a cor em CSS, né? Ou uma cor RBG ou uma cor de nome em inglês mesmo, né? E aqui eu colocaria o pontinho e vírgula para fechar a instrução. Tá bom, pessoal? Então, olha só. Eu posso, através de marcadores, dentro da mesma página ou fora dela, para um arquivo importado, posso, através de classes, né? E aí essas classes eu chamo tanto desse código da mesma página quanto do arquivo já importado. Porque a importação desse arquivo é como se eu dissesse assim, olha, pega todo o conteúdo desse arquivo e coloca aqui dentro da minha página. Basicamente é isso. É como se você pegasse todo aquele código que está escrito dentro do arquivo CSS e trouxesse para sua página. Só que ele não está ali, né? Ele está só linkado, né? A gente cria uma ponte. É como se a gente tivesse acesso a todo aquele conteúdo, só que sem a presença, né, do código especificamente CSS na nossa página, que deixa muito mais organizado. Então, eu colocaria as classes, né, os IDs, ou diretamente no código, né, na tag. Agora, na próxima aula, pessoal, aqui que a gente já está dando tempo, né, aqui já está no slide final, eu vou explicar para vocês, né, na prática, fazendo a parte prática, que
tem algumas especificidades, né, que vão definir a força de atuação desses elementos CSS, tá? Da forma para vocês terem ideia, tá? Eles têm pesos. Da forma como eu coloquei aqui, esse peso desse elemento aqui é um peso 1, tá? Peso 1. Se eu definisse uma classe, né? Uma classe do nome, por exemplo, corpo da minha página, né? E chamasse essa classe lá na minha tag body, né? Por exemplo, para vocês entenderem, ó, lá no HTML eu vou ter isso aqui, né? Body. Lá iniciando o meu corpo da página, só que eu poderia colocar aqui, ó, por exemplo, uma class, ó, class, e aí eu chamaria essa class, né, por exemplo, de corpo, fecho o body aqui, aí lá embaixo, né, depois de todo o código, eu fecharia o barra body, né? Bom, aqui não vai dar para vocês verem, mas é basicamente isso, tá? Então, olha só, eu chamei uma class aqui no body, né? E eu tô dizendo que para vocês que essa chamada de class aqui, ela supera, né? Ela tem um peso 10, portanto, maior do que o peso desse elemento declarado aqui, né? Que tem o peso 1. E aqui eu tenho o peso 10, tá? Tá, Paulo, tudo bem. Então, qual código que ia prevalecer, né? Qual estilização? Nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho uma cor definida aqui, né? No elemento body, mas como a classe tem um código de peso maior, o que ia prevalecer é o que tivesse declarado dentro da classe lá no meu CSS. Ou seja, se eu tenho, imaginemos aqui que a gente está definindo o background da página, né, como verde. E lá dentro da classe, do código da minha classe, eu estou definindo a cor de background azul. Qual que seria o comportamento da minha página? Azul. A cor de background, a cor de fundo da página seria azul. No mesmo exemplo, se eu colocasse em vez de class aqui um ID, tá? Suponhamos que eu tivesse o ID corpo, né? E definisse dentro desse ID corpo, né? De nome corpo, que o fundo da minha página seria amarelo, tá? Qual cor que ia prevalecer? A cor do ID, porque ele tem um peso 100, tá bom? Ele é bem mais, digamos, atuante, tá? Atuante. Tá, Paulo. E aí? Agora eu quero o seguinte, qual que é o mais forte desses aí, né? Depois a gente vai fazer esse exemplo aqui na prática, vocês vão entender mais com mais clareza. Se eu colocasse uma tag aqui, body, né? Body, ó, body, e aqui eu chamasse uma tag style, tá? E definisse dentro dessa tag style que o background color dela seria vermelho. Qual que ia prevalecer? A tag style, porque o peso dela é 1000, tá? Ela é a mais pesada de todas. O pessoal gosta de chamar isso aqui de inline, tá? Definição de CSS inline, que significa que nas próprias tags em HTML a gente coloca um style e define as regras ali mesmo, né? Para mim não é muito interessante porque você tem um acúmulo desnecessário de código, né? Mas, né, vamos deixar bem claro aqui um porém, que esse recurso é bastante utilizado do ponto de vista que você, na medida em que você precise customizar algumas coisas específicas em cada página.
né, em cada página do seu site ou sistema. Suponhamos que lá na página lá de finalização de pedido, né, suponhamos que eu tenho um site de compras e todos os botões são verdes. Todos os botões que disparam algum tipo de ação, né? Por exemplo, comprar, adicionar no carrinho, ver mais itens, né? Vamos imaginar esse cenário. Aí lá na página inicial, quando o cara está fechando o pedido, né? Eu quero dar um destaque melhor para esse botão, tá? Então eu posso chamar lá um style dentro do input do botão e colocar assim, olha, eu quero que esse botão ele seja, o background dele seja vermelho, né? E aí eu defino as regras do meu CSS ali mesmo. Também eu posso chamar uma classe específica, um ID específico, né, dentro desse botão lá de finalizar pedido, tá bom? Então era só para vocês terem uma ideia de como funciona as regras CSS, né? Qual é o mais pesado, qual é o mais leve aqui, né? Mas eu acho que a gente aprende isso melhor na prática, tá? Que é o tema da nossa próxima aula, tá bom? Até mais, então, até a próxima aula.